De acordo com os dicionários, a palavra intercâmbio significa reciprocidade de relações, independente da sua natureza, entre nações, instituições, grupos, etc. Ou seja, as primeiras relações desse tipo, os primeiros intercâmbios, ocorreram quando o ser humano descobriu que o seu grupo social ou sua tribo não era única. Entretanto, o intercâmbio como conhecemos hoje existe em um contexto um pouco diferente, mas a sua essência continua a mesma. O intercâmbio no Brasil era muito comum entre as famílias ricas durante a época do Brasil Império. Normalmente, jovens dessas famílias iam ao exterior para adquirirem seus diplomas de médicos e advogados, profissões muito comuns naquele tempo. Devido à ligação direta do Brasil com Portugal, o país era um dos principais destinos dos jovens. Além de Portugal, universidades tradicionais em outros países, como França, Espanha e Inglaterra, também eram procuradas. Atualmente, as razões que levam um jovem a realizar uma viagem de intercâmbio são muito semelhantes. A maioria das pessoas busca enriquecer seu currículo, seja aprendendo um novo idioma, graduando-se em universidade exterior ou fazendo cursos de extensão. Ainda buscam no intercâmbio uma resposta para suas inúmeras dúvidas sobre o futuro e o que lhes reserva. Um exemplo disso foi Victor, que viajou para a Irlanda no início de 2016, buscando novas experiências e para descobrir do que realmente gosta. Ou como fez Renata, que foi para Nova Jersey. Em ter mais oportunidades, porque eu tinha feito faculdade aqui, 1 ano e meio de RI, e eu não tinha feito nada na área, assim, nem indo em eventos, nem nada. E aí eu cheguei lá e, como eu estava muito perto de Nova York, a minha expectativa era de realmente ir em eventos da ONU e fazer coisas grandiosas. Os destinos continuam semelhantes, com a adição de países como Irlanda e Canadá, pela segurança e seriedade que esses destinos transmitem aos pais, de acordo com Antônio Bacelar, diretor da agência Intercâmbio Viamundo. Entretanto, um país que entrou em constante e intensa ascensão desde o final da Segunda Guerra Mundial acabou tornando-se um dos principais destinos, junto com os países europeus, os Estados Unidos da América. O Ocidente, como um todo, exerce um papel de opressão sobre os países orientais e até mesmo sobre os próprios países ocidentais menos favorecidos economicamente. Contudo, o principal autor desse sistema ocidental opressor são os Estados Unidos. Desde que o país conseguiu alcançar sua posição como potência mundial graças ao seu poderio econômico, militar e cultural, os jovens idealizam um modo de vida estadunidense e sonham com esse destino para seus programas de intercâmbio. Talvez, acho que indiretamente pode ser, porque eu percebo que todo mundo aqui idealiza os Estados Unidos. Eu cheguei ontem e todo mundo fala: a situação política do Brasil tá horrível e os Estados Unidos tá ótimo, né? Esse American Way of Life, cometido no campo de estudo das relações internacionais, é perfeitamente ilustrado nas séries, nos filmes, nas músicas e nas propagandas produzidas pela indústria comercial dos Estados Unidos, uma das maiores do globo, intensamente divulgada por redes de comunicação de massa de todo o Ocidente. Tem as pessoas que a gente vê em filmes e tudo mais, mas não é bem assim. A faculdade, as pessoas são pessoas, né? Então também não é tão diferente do Brasil nesse quesito. Adiciona-se a idealização do estilo de vida dos estadunidenses, ainda o que conhecemos como complexo de vira-lata dos brasileiros, termo criado por Nelson Rodrigues. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem, disse Nelson Rodrigues em 1950. Sabe que tem problemas, sim, mas não é uma crítica tão grande quanto os brasileiros têm do próprio Brasil. Então, essa questão de patriotismo acho que é muito grande, sim, entre os estudantes lá. Esse quesito é um pouco mais difícil o approach nele com as pessoas, né? Não vai chegar abraçando, chegar falando da vida aqui no Brasil. Sim. Mas eu acho que isso leva um pouco mais de tempo, mas tem pessoas de tudo que é tipo, assim, não é tão... Sim, não é tão... Eu consegui ver bem lá. Os estudantes americanos cresceram lá numa cidade pequena. A visão deles, que eles têm, é muito diferente. E não é nada globalizada. Eles não têm acesso... Eu tinha amigas lá americanas que não sabiam quem o Snowden era, que é uma questão nacional importantíssima para eles. E também eu tive uma aula que era política externa comparativa. E aí quando a gente chegou na parte dos Estados Unidos, é muito patriota o jeito que eles falam, o jeito que eles veem. Segundo Ottaviani,
sociólogo e professor brasileiro, a globalização é uma economia-mundo, um sistema-mundo, onde todas as relações sociais, políticas, culturais e econômicas estão interligadas umas com as outras. Os processos de globalização frequentes, de certa forma, vêm intensificando e facilitando os programas de intercâmbio. Com os fluxos de informação, de capital e de pessoas se tornando mais constantes, acaba tornando-se mais fácil para que os jovens realizem o sonho de intercâmbio. Sob um olhar liberal, as distâncias entre as fronteiras tornam-se menores, as viagens tornam-se mais rápidas, o mundo vive uma grande integração econômica e cultural, e a intensificação dos programas de intercâmbio é uma consequência direta disso. Além disso, muitos países facilitam esse processo e investem capital ao disponibilizar bolsas de estudo no exterior para os jovens, como acontece no Brasil com Ciência Sem Fronteiras. Ou ainda, embaixadas de alguns países do Brasil oferecem oportunidades para que jovens brasileiros visitem seus países para estudar, como acontece com os Estados Unidos, que, através dessa ação, desenvolve ainda mais sua influência sobre os demais países, o seu poder brando. O já mencionado American Way of Life é mais facilmente propagado no mundo afora graças à eficiência do sistema de comunicação que a globalização nos proporcionou. A cultura capitalista e consumista estadunidense torna-se uma cultura ocidental. As empresas transnacionais produzem as mercadorias do momento, com a mão de obra extremamente barata em países pobres. Eles exportam para diversos países. A internet aproxima as pessoas ao redor do mundo e facilita as trocas comerciais e culturais entre elas. Tudo isso é resultado direto da globalização. Entretanto, vários dos aspectos tidos atualmente como globais são, na verdade, apenas ocidentais. Com o passar dos anos, e principalmente por causa da globalização, vem ocorrendo o que Anne chama de ocidentalização do mundo. Na verdade, o mundo não se resume em Estados Unidos, Europa e seus aliados. As diferenças culturais entre os países do mundo são extremamente ricas. Os destinos disponíveis para os estudantes que querem fazer intercâmbio não são somente cidades estadunidenses ou europeias. Existe todo um mundo que não é tão mencionado nas mídias. Um mundo que, por ser desconhecido, é vítima constante de preconceito. Mas o estudante de comércio exterior, Leandro Feiten, argumenta que uma viagem para o Oriente pode ser tão enriquecedora quanto uma viagem para o Ocidente. Eu escolhi pela qualidade de vida que eu sabia que ia ter lá, pelo mandarim que eu ia aprender, que com certeza é um diferencial para mim está sendo, pelas experiências de outras pessoas que foram a Taiwan, voltaram e falaram coisas muito boas. Não, preconceito eu não tive, receio muito. Não tive preconceito porque quem tem preconceito não pode sair de casa. Os Estados Unidos têm uma vantagem competitiva incrível, porque eles são a maior potência mundial, né? Eles têm tudo que tu quiser, aonde tu quiser, a que hora tu quiser. Eles têm a Disney, que isso está intrínseco parece que está dentro do brasileiro esse negócio dos Estados Unidos, sabe? Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser.